e vinho. É o tema que propomos para este segundo programa do Prado ao Prato. Um setor que tem, de alguma forma, liderado as melhores práticas de sustentabilidade na área agro. Um setor que está fortemente comprometido com as três grandes vertentes da sustentabilidade: a ambiental, a social e a financeira. Vamos ficar a conhecer algumas destas melhores práticas. O convite está feito, venha daí. A estratégia do Prado ao Prato é ambiciosa e visa dotar a sociedade de ferramentas que contribuam para a implementação de boas práticas ambientais. A agricultura é pilar fundamental desta estratégia, bem como o mundo rural e a sociedade em geral. Esta estratégia traz, sem dúvida, um campo muito importante de oportunidades. Desde logo, eu acho que é uma oportunidade única de se poder proteger e promover aquilo que são as matérias essenciais da agricultura, os recursos naturais do mundo agrícola. É uma oportunidade única, de facto, de transitarmos para modelos de produção mais sustentáveis, e há múltiplos modelos. A agricultura biológica tem o seu espaço, toda a agroecologia tem o seu espaço, mas também há outros métodos, outras técnicas que nós aqui poderíamos falar. Portanto, há um espaço, sem dúvida, e é essencial encontrarmos aí precisamente o lugar para a proteção dos solos, para a gestão hídrica, para a promoção da biodiversidade. Há toda uma riqueza de biodiversidade que está associada à própria presença da agricultura e, portanto, tudo isso tem que ser estimulado, e esta é uma oportunidade, eu diria, única de quem ainda não compreendeu, compreender que, efetivamente, zelar por estes recursos naturais é zelar pela própria sustentabilidade e viabilidade e resiliência da agricultura no futuro, sobretudo neste contexto em que é fundamental mitigarmos as alterações climáticas. Mas depois há outro tipo de oportunidades, por exemplo, de ajudar à valorização da diversidade de atividades que nós encontramos no mundo rural. Não podemos esquecer que muitos dos projetos agrícolas que nós podemos aqui estar a falar e a apresentar são essenciais para a vitalidade do mundo rural. Portanto, esta estratégia é também uma possibilidade, precisamente, de ajudar à dinamização, à vitalidade do mundo rural, à valorização dos produtos da terra, através da valorização das cadeias curtas, dos circuitos mais curtos de distribuição, que aproximam o produtor do consumidor e criam ali mais sinergias, uma relação de maior empatia, vamos dizer, quase uma relação emocional também, porque é muito importante que as pessoas percebam de onde vêm os produtos. Hoje são muitos os viticultores a produzir vinho e a embalar sobre o chapéu da sustentabilidade. É o caso da Quinta do Soalheiro, cuja primeira vinha de Alvarinho foi plantada em 1974. Ao longo dos anos, houve sempre o cuidado de preservar para deixar para as gerações seguintes. Um trabalho que permitiu, em 2006, ter o reconhecimento de agricultura biológica. Eu vou começar por dizer a cobertura vegetal da nossa adega, que nos vai fazer poupar energia e ao poupar energia nós vamos poder investir em conhecimento, não é? E isto traz-nos evolução. Se nós pensarmos, outra coisa muito engraçada, que é o resíduo da uva, não é? Os bagaços. Uma parte fazemos a nossa aguardente bagaceira, mas outra parte fizemos uma parceria com a Tintex, que é uma empresa de tecidos aqui de Vila Nova de Cerveira, em que criou-se um tecido a partir do resíduo, do bagaço, e que nos traz exatamente esse tal conhecimento e essa tal evolução e esta economia circular, não é? Em que trabalhamos com outras empresas aqui da região, e essas empresas trabalham connosco, eles fazem-nos crescer e nós fazemos-nos crescer a eles, não é? E se calhar este ano a coisa mais emblemática é a nossa garrafa, não é? É coeficiente, com menos vidro, em que trouxemos a garrafa que comprávamos no estrangeiro para Portugal, poupámos no transporte, mas também pensámos no consumidor e no conforto que ele tem, em que a garrafa, sendo mais leve, é mais confortável, mantém o design e a elegância de uma garrafa Reno, é mais ajeitadinha no frigorífico, acomoda-se melhor e, portanto, ganhamos todos, não é?
assim como a nossa embalagem, não é? O cartão, ao reduzirmos o cartão, estamos na mesma a garantir qualidade, porque nós quando falamos aqui em redução do vidro ou redução do cartão, nós não estamos a pôr em causa a qualidade do produto, isso nunca se põe em causa. Nós estamos a acrescentar valor ao produto porque estamos a respeitar o ambiente e estamos a fazer com que se leve um caminho em que se calhar até um estigma que às vezes associamos a garrafa pesada a um vinho de grande qualidade e se calhar não tem por que ser assim. Nós devemos ter o vidro necessário para manter a qualidade do produto. Isso sim está correto. Não é, a tradição está bem, mas ela deve ser bebida na inovação e na investigação. Não é? E a nossa caixa de cartão é excelente para bebermos um vinho jovem, como é o clássico, o próprio clássico. Pormos a caixa deitada e faz de garrafeira lá em casa. Depois provamos outro vinho, não é? O vinho vai-se modificando, então tem essa vertente muito engraçada, que ele tem uma evolução em garrafa fantástica. Nós, ao termos uma matéria-prima de qualidade, uma uva de qualidade, nós vamos ter uma matéria-prima que o nosso enólogo, o meu irmão, que eu diria que o meu irmão só podia ser enólogo, não é? Porque ele nasceu e eu nunca ouvi dizer que queria ser outra coisa, portanto, ele nasceu praticamente a fazer vindima, não é? E nós temos que lhe dar as ferramentas para ele depois, como ele diz, não estragarmos e mostrarmos toda a capacidade que temos nas 16 referências que temos de soalheiro. Os produtores contam também com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes, que acaba de lançar a sua estratégia de sustentabilidade. Nós identificamos que não só da parte dos produtores, mas também da parte dos nossos clientes, há uma preocupação crescente com a relação da nossa região com o ambiente e com a comunidade que nos rodeia. Portanto, nós precisamos de nos relacionar de uma forma mais construtiva com o ambiente e com a comunidade. E, ao mesmo tempo, percebemos que temos muito a melhorar nesta relação. Ou seja, precisamos de aprender e precisamos de implementar boas práticas. A parte de comunicar é final e não nos preocupa para já. Para já o que nos preocupa é melhorar, a performance, a capacidade de resposta da região. E, portanto, tudo isto junto pareceu-nos que devíamos avançar num novo passo. E o que fizemos foi chamar uma equipa de consultores que já tinha feito este trabalho numa outra região e que tem bastante conhecimento para nos ajudarem a estruturar. Estamos a começar. O primeiro passo é o diagnóstico da região, que está a ser feito com dezenas de entrevistas, com trabalho estatístico, com, portanto, o conhecimento de qual é o ponto da situação da região dos Vinhos Verdes no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e social. E vamos passar de seguida para ações de formação, para publicação de materiais, para visitas para conhecermos bons exemplos, ou seja, o passo, depois deste primeiro passo, que é onde estamos, vamos passar ao passo seguinte, que é construir as soluções para irmos para onde queremos. Esta questão da sustentabilidade ambiental e social não é uma coisa que, digamos, que chegou agora, é algo que nós devemos incorporar como nossa, portanto, é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade e nós não devemos deixar escapar esta oportunidade, o que esse é que é o ponto de vista, porque cada vez mais o cliente há de valorizar, assim como nós valorizamos. Nenhum de nós quer adquirir eletricidade para a sua casa, sabendo que ela foi feita rebentando com uma comunidade local ou com o ambiente de uma determinada zona. Nós não queremos isso para a energia elétrica que compramos para as nossas casas. Do mesmo modo, quem consome vinho quer saber que está, ao mesmo tempo que está a provar um produto maravilhoso, mas está também a investir numa região que é ambientalmente mais sustentável, que tem comunidades que vivem de uma forma, digamos, que nos orgulhe e que progride. Sem dúvida que um dos maiores desafios será a concretização, o conseguir efetivar aquilo que são as metas e os objetivos ambiciosos da própria estratégia. E isto pressupõe, de facto, que as medidas que são implementadas
tenham desde logo uma preocupação muito grande em compreender aquilo que é a estrutura agrícola. Nós temos realidades rurais muito distintas, muito diversificadas em toda a Europa e Portugal não é exceção. E, portanto, um dos desafios passa por aí, compreender esta diversidade e compreender também uma coisa muito importante, é que qualquer transição, e neste caso uma transição para um paradigma de maior sustentabilidade, que se pretende que seja desde a produção até ao consumo, pode ter e terá certamente no início alguns impactos do ponto de vista social e económico, e isso tem que ser acautelado. Isto para dizer o quê? Que não se pode fazer uma transição para a sustentabilidade ambiental com êxito sem acautelar devidamente aquilo que são os impactos na dimensão social e económica. E, portanto, um dos desafios é precisamente conseguir este equilíbrio. Conseguir, por exemplo, que haja cada vez mais projetos que apostem na sustentabilidade ambiental, mas ao mesmo tempo sem retirar, aliás, seria um contrassenso absolutamente, sem retirar competitividade a estes produtos, sem retirar a sua presença, a sua força económica, porque nós não podemos ter medo de utilizar aqui a palavra. A agricultura tem a ver com economia e, portanto, nós pensamos no ambiente, mas temos também de pensar nas pessoas e temos de pensar na viabilidade económica das explorações. O Douro é uma das mais antigas regiões vitícolas do país. Aqui encontramos empresas seculares que se preparam para produzir mais alguns séculos e que estão a implementar medidas que lhes permitem ser mais amigas do ambiente. O facto de termos aqui uma topografia privilegiada, com declives menos acentuados, vai-nos permitir, no processo de reconversão, ter vinhas que vão ter um grau de mecanização elevado. O que, no limite, vamos ter possivelmente aqui vindimas mecanizadas, podas mecanizadas, a grande parte das tarefas da vinha mecanizadas, o que nos evita não só a mão de obra, que cada vez é mais escassa, assim como o uso de meios de controle das infestantes com herbicida, etc. Todo este processo de mecanização, redução da mão de obra, evitar os pesticidas, enfim, vai ao encontro daquilo que hoje procuramos, obter um fruto que nos permita obter vinhos com caráter biológico, que é uma tendência atual do mercado. Na Quinta das Carvalhas, da Real Companhia Velha, a sustentabilidade é a união de duas forças, o meio ambiente e a economia, porque é importante produzir preservando, mas sem perder o foco de que se trata de uma atividade económica. Nós, por exemplo, nos primeiros tratamentos não usamos qualquer motorização nas vinhas tradicionais, usamos os pulverizadores elétricos, não há emissão de gases poluentes para a natureza. Promover o enrailamento, a meu ver, é das práticas mais importantes que nós temos, no fundo, para preservar o grande património que nós temos, que são os nossos solos. De facto, os nossos solos, muitas vezes, ou grande parte das vezes, é o fator que faz a grande diferença. Há um critério muito rigoroso sobre a seleção de fungicidas. A redução de herbicidas, quando eu comparo 2002, quando começamos a promover, digamos, este tipo de viticultura sustentável, quando eu comparo 2002 com 2017, passados 15 anos, a redução de herbicidas, fazendo as contas em termos quantitativos, foi menos 67% menos. Nas vinhas mecanizadas, vinhas ao alto e nas vinhas em micropatamares e patamares de uma linha, aplicamos só cerca de entre 2.000 a 3.000 metros quadrados de herbicida. Significa que nós reduzimos a aplicação a 1/3 da área. Por outro lado, também não usamos qualquer inseticida, mas para isso tivemos que ser pioneiros, juntamente com a Advide, juntamente com a Universidade de Trás-os-Montes do Douro e as empresas parceiras, no sentido de introduzir uma técnica que é, de uma forma grosseira, chamada confusão sexual, que não é mais do que a aplicação de uns difusores que que difundem uma feromona que confunde a feromona feminina da traça. Os machos, quando querem acasalar, portanto, não conseguem encontrar a fêmea e, portanto, vão acasalar fora da área de vinha. E, portanto, começamos isto já em meados da anterior década e, portanto, isto é uma técnica que usamos já há mais de 15 anos e hoje não aplicamos 1 grama, 1 milímetro de inseticida. Portanto, a confusão sexual, cerca de mais de 100 hectares das carvalhas têm a confusão sexual, o que promove de uma forma eficaz o controlo
da principal praga que é a traça. Também é importante, e quando falamos de sustentabilidade, falarmos no grande custo que nós temos, isso é importantíssimo para nós, que é a mão de obra. A mão de obra representa, no melhor dos casos, cerca de 60% dos custos diretos da exploração. Nos piores casos, talvez 70%, falamos de vinhas tradicionais. Mas, portanto, aquilo que nós fazemos com a mão de obra é que nós racionalizamos, damos formação e aquilo que nós temos vindo a conseguir ao longo dos últimos 15, 20 anos foi introduzir a simplificação das tarefas e abandonar o peso das tarefas. Hoje em dia, cerca de 80% do nosso grupo de mão de obra são mulheres. Fomos das primeiras empresas no Vale do Douro a pagar o mesmo salário de homem e de mulher já desde 2002. Além do salário, também é importantíssimo dizer que temos condições de trabalho ótimas, condições de higiene, de segurança, equipamentos de proteção. Também é importante dizer que asseguramos um transporte para as pessoas da casa até o local de trabalho e do local de trabalho ao fim do dia para as casas com um meio de transporte com muito conforto. Que nós achamos que também não faz sentido falarmos de meio ambiente, de produção, de técnica, sem também falarmos no fator humano. Na Quinta do Seixo pratica-se viticultura de montanha, cara e trabalhosa, como diz António Graça, diretor de Investigação e Desenvolvimento da Sograp. Motivos suficientes para ter as boas práticas agrícolas sempre presentes, porque elas permitem também reduzir custos. A primeira coisa a referir é a base, aquilo que eu considero ser a base da sustentabilidade, que é a monitorização, a implementação de práticas e processos para medir o que é que se está a passar. O que é que eu quero dizer com isto? Medir quanta água estamos a utilizar, medir quanta energia estamos a necessitar, quantas emissões estamos a emitir, a quantidade de espécies e organismos temos em termos de biodiversidade, quantas variedades de videira é que utilizamos, ou seja, quantificar, porque com base nesses dados, que são dados robustos, seguros, temos a possibilidade de, por um lado, interpretar o que é que a nossa atividade está a fazer ao ambiente onde operamos, mas, por outro lado, também estabelecer metas, objetivos para a evolução que queremos desenvolver. E, através disso, então, procurar sempre manter um objetivo da máxima sustentabilidade. A empresa plantou oliveiras no meio das vinhas, uma vez que são fonte de aracnídeos, que ajudam a controlar as pragas. Também no sentido de reduzir a luta química, são utilizadas sebes de arbustos nativos da região do Douro, entre outras iniciativas. Estamos a estudar agora mesmo, no caso das vinhas em patamares, o revestimento dos taludes dos patamares com essas espécies como uma forma adicional, não apenas de criar um reservatório de biodiversidade, mas também de criar corredores de biodiversidade ao longo da vinha que permita às espécies transitar, ao mesmo tempo que conservamos a umidade do solo e evitamos a sua erosão, que é um problema endémico numa região de montanha. As boas práticas são aplicadas do campo à adega, um investimento que os produtores aguardam que seja reconhecido pelo consumidor nacional. Nos mercados externos, os viticultores obtêm maior reconhecimento. Nós, como digo, somos uma empresa de exportação, lidamos muito com mercados evoluídos, grandes mercados evoluídos, tipo os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, em que o consumidor é muito sensível aos aspectos da proteção e da sustentabilidade e que está disposto a pagar mais dinheiro por um vinho produzido com estes cuidados. Portanto, parece-me que o caminho é este. Quanto tempo é que vai demorar, ou não sabemos, mas possivelmente menos tempo do que pensamos. Ainda por cima, vivendo como vivemos atualmente, estes tempos especiais, pandemias, e o cuidado vai ser cada vez mais redobrado, pensamos que o consumidor vai valorizar e que vai ser compensador quem apostar neste caminho. E é isso que nós pretendemos. Estes são apenas alguns dos exemplos do muito que se faz na viticultura nacional, um trabalho que coloca Portugal no bom caminho da sustentabilidade. Portugal tem feito um percurso muito interessante e eu diria muito positivo nos últimos anos. Portanto, no contexto europeu, eu acho que podemos de facto dizer que Portugal tem estado a trilhar um bom caminho.
Estamos na Quinta Vale Santa Luzia, propriedade da Vicente Faria Vinhos, e tenho precisamente comigo Vicente Faria para nos falar um pouco desta lógica de produção da quinta. Vicente, que vinho é este que temos aqui? O vinho que vamos hoje apresentar é o vinho tinto da colheita de 2019, Quinta de Vale Santa Luzia, onde nos encontramos. Este é um vinho produzido a partir das castas Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional. É um vinho que espelha bem o caráter dos vinhos do Douro, com um perfil mais internacional. Quando digo perfil internacional, são vinhos com mais a elegância, a fruta e o equilíbrio. Não necessariamente demasiado estruturados. Estamos aqui numa cota de ordem dos 500 metros de altitude, na margem do Rio Torto, que pensamos que seja uma zona que reúne boas condições para a produção de vinhos do DOC de Douro. Vamos provar? Vamos provar, mas antes, já agora gostaria de falar um pouco sobre este rótulo, uma história. Espelha um pouco a história da quinta, do vinho, da empresa. Os antigos proprietários eram brasileiros, umas palmas, um milhafre que aparece constantemente aqui na propriedade e aparece aqui, em princípio serei eu, né? Sem óculos, que aqui no meio das vinhas a ver o estado sanitário das uvas. Bom, posso servi-la? Pode, obrigada. Bom, antes de mais, saúde. Isto é um vinho, na minha opinião, que se pode beber, se pode consumir não só durante a refeição, como também fora das refeições, porque é um vinho elegante, mas possivelmente seria mais um vinho de gastronomia. Transmite um pouco talvez este calor estival do Douro, aqueles frutos vermelhos, quentes, amora, ao mesmo tempo é um vinho elegante, o vinho tem uma certa frescura, uma certa acidez, muito tenue. É o seu perfil de vinho? É. Vicente, proponho um brinde final e muito obrigada. Eu que agradeço a vossa visita. Obrigada. Saúde. Saúde. À vossa. Neste Prado ao Prato sobre vinha e vinho, terminamos naturalmente com um copo de vinho na mão. Durante este programa ficámos a conhecer algumas práticas que passam muito pela tecnologia, pela investigação, pela ciência, enfim, pelo conhecimento e de que forma é que ele nos pode levar, desde a vinha até à adega e ao nosso copo, a produzir um vinho mais sustentável e com melhores práticas. Esperemos que tenha gostado. À vossa. Este programa foi realizado em parceria com Parlamento Europeu, com o patrocínio de Vicente Faria Vinhos.